ascensão social no Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Márcio Postman. Ele é presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Merigue. Antes, professor, eu queria fazer levar aqui uma consideração. O senhor lembrou aqui no intervalo que esses dados citados aqui por nós não dizem respeito ao IBGE, de A1, B1, C1, as classes, são números calculados por analistas com base em informações cedidas pelo IBGE, mas o IBGE não segue essa estrutura aqui. O IBGE gera o dado primário, o pesquisador, o consultor utiliza da sua forma. Muito bem. Feita essa retificação, queria que a gente entrasse na questão uma pesquisa do IPEA aponta que 23,7% do total dos desempregados no Brasil culparam a não qualificação como maior causa do desemprego. Quer dizer, essa percepção sobe para 48,4% nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quer dizer, até que ponto a medição de uma percepção confere com a realidade do Brasil em termos de qualificação profissional? Olha, de cada 10 desempregados no Brasil, 8 não têm condições de assumir um emprego efetivo porque não têm experiência anterior, portanto não têm condições de disciplina, responsabilidade, que são necessárias, evidentemente, para exercer qualquer posto de trabalho, ou ainda não tem uma aprendizagem, uma educação para ocupar o posto de trabalho. Então, isso está gerando um pouco da realidade que nós estamos observando no momento atual de escassez de mão de obra. Não é de mão de obra qualificada, não que sejam pessoas com elevada qualificação, mas são postos até relativamente mais simples, mas que demandam pessoas com um mínimo de aprendizado, com capacidade de entender uma orientação e terem reações, né? Então, isso, a nosso modo de ver, resulta de um desemprego estrutural face a praticamente uma geração dos jovens que sofreram muito nos anos 90, que chegaram à idade de trabalho e não tinham oportunidade de trabalho. Então, essa ausência de experiência de trabalho termina fazendo com que se identifique muitas vezes a questão da qualificação, mas esmiuçando mais o que é qualificação, é ausência de escolaridade, possivelmente para alguns, mas não necessariamente para todos. Treinamento específico. Exatamente, a ausência de oportunidade para ter gerado um trabalho faz com que ela tenha dificuldade, diante de uma possibilidade de trabalho, exercê-la imediatamente. Há uma espécie também, por outro lado... O pessoal a partir de 50 anos pega em cheio, né? Pela avaliação que o senhor fez, que o pessoal a partir de 50 anos hoje que sofreria mais com essa situação. Especialmente naqueles que estão em condições de analfabetismo. Mas nós temos também aqueles que chegam ao mercado de trabalho sem ter tido experiência, e hoje se exige uma certa experiência, uma certa preparação mínima para o exercício do trabalho. Talvez isso nos leve a melhor avaliarmos o sistema de formação que nós temos no Brasil. Por exemplo, o Sistema S, que é um sistema muito bem conceituado, ele faz a formação fora do local de trabalho, não é? A partir do financiamento. SESI, Senai, SESC, esse sistema, né? É o Sistema S, exatamente. Ele faz a formação de boa qualidade, mas fora do local de trabalho. A partir do financiamento que o próprio empresário faz, uma vez que contrata um trabalhador, ele transfere uma parcela para um fundo que está orientado para também a qualificação. Talvez nós precisássemos cada vez mais trabalhar com a formação no próprio local de trabalho. Quer dizer, a experiência no local de trabalho como sendo um preparativo para uma oportuna ocupação de vaga. Porque o sistema dual de ensino, que é você aprende e se qualifica fora do local de trabalho, muitas vezes não está tão bem preparado e adequado às exigências que surgem justamente no chão da fábrica, no local onde a empresa está contratando. Mas há uma resistência, né? Quer dizer, se você chegar num determinado setor de uma fábrica, você vem uma leva de estudantes aí para vocês mesmo treinarem eles e vocês passam aí, tem uma boa vontade e tal, vai ter logo, mas aqui o trabalho nosso vai atrapalhar o trabalho. De maneira geral, nós temos resistência no Brasil e até podemos olhar que as empresas investem relativamente pouco. As grandes empresas estão investindo muito na formação dos seus quadros, constituindo as universidades corporativas, né? Mas o grosso do empresariado brasileiro tem resistência a investir no seu próprio local de trabalho. Uma, dadas as condições mesmo de trabalho, para como é que ele combinaria a formação. E outra, eu diria assim, pela alta rotatividade, pela insegurança no local de trabalho, porque, de maneira geral, o trabalhador não confia muito na empresa,
porque qualquer oscilação na atividade econômica, a empresa opta por demiti-lo. Em segundo lugar, também porque a empresa não confia muito no trabalhador, porque diante de um salário um pouco maior na empresa concorrente, ele sai da empresa. É preciso, a nosso modo de ver, à luz da experiência internacional, criar alguns mecanismos que permitam a empresa investir na formação e esse trabalhador ficar um determinado tempo na empresa. Porque, do contrário, o investimento feito na qualificação pode se transformar apenas num custo para a empresa. Ela forma um trabalhador, esse trabalhador formado vai trabalhar no outro local. Então, evidentemente, isso gera deseconomias do ponto de vista do investimento em educação no próprio local. Sem falar no nosso liberalismo, que sempre, nessas questões, sempre joga a fatura para as costas do Estado, né? A responsabilidade do Estado e não nossa. Essa é um pouco a característica do nosso liberalismo. E o Brasil não gasta pouco em qualificação profissional. Nós gastamos, relativamente ao PIB, mais que os Estados Unidos. O problema é que nós não estamos gastando de forma adequada. Professor, quando alguém está nos assistindo, ouve falar que tem áreas que está faltando mão de obra e essa pessoa está desempregada, ela deve ficar com uma pulga atrás da orelha e tal. E muita gente imagina que essa falta de mão de obra é naqueles setores de ponta da informática, da engenharia. É possível falar que também esse problema da qualificação afeta, inclusive, áreas intensivas de mão de obra, tipo, por exemplo, trabalho no campo, construção civil também? Isso afeta? Não, sem dúvida. Nós estamos, digamos, com uma carência de mão de obra no nível intermediário, no aspecto de técnicos, no segundo grau, no ensino médio, que é uma carência, que nós temos um grande gargalo, porque nós não temos escolas para todos os jovens nessa faixa etária de 17 a 18 anos, né? E, ao mesmo tempo, nós podemos ter escolas que estão formando pessoas, mas não são nos mesmos lugares onde é que estão sendo gerados os empregos, né? É importante, nesse sentido, também chamar a atenção para o fato do Brasil renovar, atualizar o seu sistema de intermediação de mão de obra, né? Um bom sistema de intermediação de mão de obra é aquele que permitiria saber onde as vagas estão sendo criadas e orientar os trabalhadores desempregados para uma preparação adequada para disputar essas vagas. Como nós não temos esse sistema tão bem articulado, né, há um descompasso entre os locais que estão sendo geradas as vagas daqueles onde existe mão de obra qualificada. E, portanto, geramos um paradoxo. Você tem desempregados no Brasil, mas, ao mesmo tempo, faltam pessoas que poderiam ocupar vagas em determinados locais e setores de atividade econômica. Professor, vamos ver aqui mais alguns números sobre a questão da taxa de desemprego e a taxa de ocupação. Entre 2005 e 2010, segundo o IPEA, ocorreu o seguinte: a taxa de desemprego ela saiu de 8,4% para 5,3% em 2010, de 2005 para 2010. E a taxa de ocupação saiu de 51% para 53,2%, quer dizer, de 2005 para 2010. Eu lhe perguntaria de que modo isso afetou a questão da mobilidade social. Olha, certamente é um componente que adiciona maior capacidade de mobilidade à medida que mais empregos estão sendo gerados. Apesar de nós estar com uma taxa de desemprego entre 5% e 6%, que é uma taxa de desemprego relativamente alta para um país de mercado de trabalho não estruturado, né? Se nós fôssemos a Europa, os Estados Unidos têm um mercado de trabalho estruturado e as pessoas que não têm emprego têm alguma proteção social ampla, não é o nosso caso. Nós temos seguro-desemprego, mas não atinge a todos, não é? O fato de nós termos reduzido o desemprego é certamente um mecanismo importante, não apenas para a inserção no mercado de trabalho, mas para a ampliação da renda familiar, né? Nós tivemos, com a redução do desemprego, a maior presença do chefe de família, digamos assim, mas também da presença de membros de mão de obra secundária, que fazem parte da família, no caso daqueles que não são chefe de família, filhos, ou mulher, ou homem, dependendo de quem ocupa a função de chefe de família. Isso amplia a renda familiar. Ampliando a renda familiar, melhora, evidentemente, as condições de acesso ao consumo e também acesso a bens e serviços que anteriormente não estavam possibilitados. Em relação à renda, é possível também falar numa ascensão das regiões brasileiras desse movimento de gangorra? Por exemplo, a participação das macro-regiões no PIB nacional de 1995 a 2008 teve mais ou menos o seguinte comportamento. O Centro-Oeste sai de 1995 de uma participação de 8,4% e vai para 9,2%. O Nordeste também cresce, sai de 4,2% para 5,1%. O Nordeste, a região Norte, de 4,2% para 5,1%. O Nordeste sai de 12% para 13,1%. O Sul se mantém mais ou menos estável, sai de 16,2%, sofre uma queda aí no percurso, aumenta, mas depois cai novamente para 16,6%, mas fica, em 2008, mas fica acima da média de 95%.
O Sudeste é que cai de 59,1 em 1995 para 56 em 2008, uma queda aí de 3% na participação do PIB nacional. Você acha que esse fenômeno também está se verificando nas regiões? Ele está adequado, ele está lento? Como você avalia isso? Uma das tragédias do desenvolvimento brasileiro foi justamente a concentração da riqueza e da estrutura produtiva em poucas regiões. Nós nos industrializamos, saímos de um país agrário nos anos 30, mas essa industrialização se concentrou basicamente no Sudeste e no Sul. Isso criou um desequilíbrio nacional de grande importância, dado os diferenciais da estrutura produtiva. No período mais recente, nós estamos vendo um movimento de desconcentração dessa estrutura produtiva, com ampliação da malha viária, da infraestrutura e dos investimentos em determinadas regiões que até pouco tempo não tinham uma participação expressiva no PIB. Se a gente pegar o que vem ocorrendo aí dos anos 90 para cá, não é um período mais longo, porque as mudanças na estrutura produtiva geográfica demoram mais tempo para serem percebidas, nós vamos ver justamente que as regiões mais envolvidas, Sudeste e Sul, estabilizam ou reduzem o seu peso relativo na produção nacional, enquanto que a região Centro-Oeste, Norte e Nordeste estão ampliando a sua participação em termos de valor agregado. Isso resulta justamente dessa maior descentralização da produção, que se inicia nos anos 90 com o deslocamento de algumas indústrias do Sudeste para o Nordeste, por exemplo, atraídas inicialmente pela mão de obra mais barata e pela própria guerra fiscal. Era um período que o país não crescia, mas agora se manifesta de maior expressão porque o país todo cresce e essas regiões crescem mais rapidamente que a região Sudeste e Sul. E isso cria um balanço mais interessante para um país de dimensão continental, como é o caso brasileiro. O senhor já tinha falado na questão de problemas sociais graves que atingem regiões mais pobres do país. Mas o que chama a atenção é o grau, quer dizer, de incidência, de mortalidade, de analfabetismo que se dão nas regiões mais pobres com relação às regiões mais ricas. Então, segundo dados reunidos pelo IPEA, a taxa de mortalidade infantil da região Nordeste é de 35,6 por mil em 2008. Esse número é o dobro daquele observado para a região Sul, de 16,1 por mil. Então, no Nordeste, 1 em cada 6 crianças de 7 a 14 anos não sabe ler e escrever. Já no Sul, é 1 em cada 28 crianças que não sabe ler e escrever. Isso revela um grau de desigualdade, quer dizer, dentro do Brasil, é um fator, é uma radiografia disso? Sem dúvida. Não apenas a estrutura produtiva é concentrada, como também o progresso social brasileiro se deu de forma concentrada nesses números que apresentaste com muita precisão. O que nós estamos verificando é que há a perspectiva do Brasil, num horizonte relativamente curto de tempo, superar, por exemplo, a miséria extrema. Né? 2014, 2015, nos cálculos que o IPEA fez, mantido a trajetória de combate à pobreza do governo Lula, em 2016 o Brasil praticamente superaria a miséria extrema. Né? O compromisso da presidenta Dilma é já em 2014. Isso é possível, evidentemente, precisará de um plano, uma estratégia muito bem elaborada, com ações. E, a nosso modo de ver, esse conjunto de ações precisam diferenciar regiões. No meu caso, são da região que extrapolam o Bolsa Família. Com certeza. O Bolsa Família é um instrumento, é um primeiro passo de uma caminhada mais longa. E é preciso, portanto, olhar de forma integrada, articulada, o enfrentamento da miséria brasileira com ações vinculadas à educação, à saúde, ao saneamento. Por exemplo, nós falamos muitas vezes num programa de reforma agrária, de assentamento rural. Obviamente, nos dias de hoje, uma reforma agrária não é só assentar alguém no campo, dar um pedaço de terra, né? Na verdade é uma política articulada, porque pressupõe ter um posto de saúde, uma escola pública, uma estrada, financiamento, tecnologia, quer dizer, é um pacote que precisa ser muito bem orientado, articulado e coordenado, e olhando justamente as diferenciais regionais no Brasil. Se nós quisermos um país menos desequilibrado, é preciso que haja ações diferenciadas por regiões brasileiras. Professor, o senhor já chamou a atenção para esse negócio das pessoas mais pobres ou das classes intermediárias terem acesso fácil ao carro? O senhor falou em propriedade, a importância de ter a casa própria que articula núcleo em torno dela e tal. Mas tem uns dados interessantes, eu não sei se o senhor poderia comentar isso para a gente. Posse de automóvel e motocicleta por unidade da federação. Se isso tem alguma relação de renda regional, de renda de família, que aquele estado está melhor que o outro. Por exemplo, Santa Catarina, apenas 29,5% da população não tem automóvel ou motocicleta. São Paulo,
40, que é a terra do automóvel, o senhor falou que a velocidade lá da carroça, lá na década de 30, era maior do que a velocidade que se alcança hoje no deslocamento de São Paulo, claro, tirando o metrô e tal. 40,9% da população paulista não tem carro. O Piauí, 55,3% da população não tem carro. Muito acima da Bahia, por exemplo, que 71,1% da população não tem carro. Nem carro nem moto. Nem carro nem moto. Eu não sei se é a área do senhor, mas como é que a gente explica essas diferenças tão grandes? Para Santa Catarina, apenas 70% da população tem carro e moto. Né? Mais que Paraná, Distrito Federal, São Paulo e Piauí, por exemplo, está bem à frente, por exemplo, da Bahia, que é um estado mais rico que Piauí, obviamente. Pode ser indicativo de redistribuição de renda melhor ou não? Concentração de renda, enfim. Talvez seja mais o critério de concentração de renda. Se a gente olhar o Brasil como um todo, né, a cada 2 pessoas, uma tem automóvel. Então, é uma situação intermediária, que não qualifica quando nós olhamos por estado. De cada 2 pessoas, uma pessoa tem automóvel. Exatamente. Ficaria na faixa de 50%, que é Minas Gerais, 51,1%. Que seria um estado intermediário, não é? Agora, há países com maior uso. Eu não tenho dúvidas de entender os números, se eles são expressão, evidentemente, da renda, do acesso ao crédito, a gente levantou por isso exemplo. como Mas também pode ser, do ponto de vista do status de ter um automóvel, pode ser também relacionado à dificuldade do deslocamento. Quer dizer, cidades pequenas, em geral, a pressão por ter automóvel é muito menor do que cidades grandes, né? Cidades pequenas permite o deslocamento a pé, por bicicleta, não é isso? Agora, cidades mais longas, esse tipo de alternativa existe, mas é menor de ser utilizada por outras pessoas. Professor, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria, antes de terminar, que o senhor abordasse as questões do Índice de Qualidade do Bem-Estar, que é o IQBE, que é muito bem acompanhado lá pelo IPEA, e o Índice de Qualidade do Desenvolvimento, o IQD, também pesquisado pelo IPEA. Houve mudanças importantes nisso e queria que o senhor também fizesse, como o programa está terminando, a esses 2 itens, né, que o senhor também comentasse um pouco mais sobre a questão do coeficiente de Gini, a evolução no Brasil, que nós saímos de um índice perto de 0,6, né, no ano 1994, que era 0,0597, né, e chegamos a 0,538 aqui em 2010. Quer dizer, mudança muito pouca, verificando, por exemplo, Portugal tem 0,43. Claro. Quer dizer, quanto mais próximo de 0, melhor a distribuição de renda. Queria que o senhor comentasse esses 3 aspectos. Do ponto de vista do índice de Gini, né, essa medida de desigualdade, é como se colocasse todos os brasileiros perfilados, um atrás do outro, da maior à menor renda. Então, o índice de Gini ele revela a desigualdade intermediária desse conjunto de pessoas. O primeiro levantamento feito sobre o índice de Gini é de 1960 no Brasil. O índice de Gini era 0,49. Nós chegamos a ter um índice de Gini 0,60. Então nós pioramos. Pioramos e agora estamos reduzindo. É possível que em 2010... 60, 0,40, foi o ano de 1960. Foi a primeira vez que o censo feito no Brasil capturou renda. Aí a gente caiu, subiu para 0,60, o senhor falou. 0,60, 61, dependendo em que período? O ano. Nós aceleramos muito na década de 70, depois estabilizamos um pouco no início dos anos 80 e aumentamos muito no período de alta inflação. E depois voltamos a reduzir. E hoje estamos com o índice de Gini, em geral, de 0,53. É possível que cheguemos a 0,49, a se manter essa trajetória em 2011, 2012. Então, a gente teria voltado a ser o que o Brasil foi em 1960. Sim, né? O IQD e o IQBE. O IQD e o IQBE são, na verdade, indicadores buscando olhar um pouco a qualidade do desenvolvimento, né? A qualidade das pessoas, do bem-estar. Porque o índice de Gini, ele revela, na verdade, um indicador que não dá necessariamente uma identidade de qualidade. Então, a qualidade do desenvolvimento brasileiro, como é que se expressa do ponto de vista? Nós estamos crescendo e destruindo o meio ambiente, nós estamos crescendo e ampliando a estrutura social do ponto de vista de uma renda intermediária, nós estamos crescendo e formando bons empregos ou são empregos de menor qualidade. Então, é uma tentativa de olhar do ponto de vista síntese o quanto o crescimento brasileiro se transforma de fato em desenvolvimento social, desenvolvimento humano. E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Para obter mais informações sobre mobilidade social no Brasil, entre em contato com o IPEA pelo site daquela instituição,
www.ipea.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o professor Márcio Postman. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.